Olá, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do LinkedIn Notícias. Eu sou Letícia Toledo, editora de varejo e bens de consumo aqui da plataforma, e hoje nós estamos aqui para falar sobre Americanas, mais especificamente para detalhar um pouco melhor a gestão e a cultura dessa empresa. Será que a governança corporativa teve alguma coisa a ver com o rombo de 20 bilhões de reais que foi descoberto na companhia e que a levou a pedir uma recuperação judicial com dívidas de 43 bilhões de reais na semana passada? Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com Alexandre Di Michele. Alexandre, que é professor, doutor, consultor, que trabalha desde os anos 2000 com governança corporativa e está aqui com a gente hoje para detalhar o assunto. Ele que tem larga experiência no caso da cultura da 3G Capital e vai nos ajudar a analisar tudo isso hoje. Você que está participando pode enviar suas perguntas pelos comentários. Doutor, professor Alexandre, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos. Pois bem, como eu mencionei, há mais de 20 anos vem me perguntando sobre essa questão. Por quê? Porque eu tenho argumentado que as empresas, para estarem sintonizadas com os tempos que nós vivemos, elas precisam ter uma mentalidade diferente, quer dizer, a gente precisa de empresas com um propósito maior, além de fazer dinheiro, empresas centradas nas pessoas, e não em números, empresas que têm uma mentalidade ganha-ganha-ganha, quer dizer, de relacionamentos mutuamente benéficos com todos os seus stakeholders, e empresas que têm um olhar na sua resiliência a longo prazo. E que esse tipo de mentalidade é que vai gerar um ambiente no qual as pessoas vão ter, por conta própria, vontade de cumprir as regras, de ir além das regras e terem um comportamento ético, e de colocarem a agenda coletiva à frente da agenda individual, sujeito ao bem comum, que é a essência da boa governança. É isso que todos nós queremos com a boa governança corporativa. Porém, todas as vezes que eu falava isso, ao longo desses 20 anos, alguém sempre vem e fala, mas e o modelo? Antigamente falava o modelo Ambev, e agora o modelo 3G. Mas e o modelo Ambev? Porque você sempre tinha como contraponto esse modelo que, pelo menos aparentemente, fazia bastante dinheiro e, digamos, contrariava tudo isso que eu acabei de falar. Então, para entender o que está acontecendo atualmente com as Americanas, a gente tem que olhar essa questão da cultura, do modelo que eu vou chamar daqui em diante de modelo 3G, o antigo, novamente, modelo Ambev. E cultura, claro que existem muitas definições, mas uma síntese é o que nós acreditamos aqui, o que nós valorizamos e como nós fazemos as coisas diariamente e no relacionamento com os stakeholders. Então, qual é o conjunto de crenças, o conjunto de valores, o conjunto de hábitos, o conjunto de normas de conduta que são compartilhados por um grupo com base em informação transmitida principalmente por interação social, quer dizer, a cultura é comportamento, não documento. Então, estamos falando aí de um sistema que começa com um sistema de crenças. E quais são as crenças por trás do modelo 3G? São crenças que estão muito arraigadas, que são profundas, mas que a gente tem que entendê-las para poder falar das práticas desse modelo. Então, a primeira crença é que o sucesso ele é estritamente associado a crescimento e lucro. Então, o sucesso é estritamente associado a crescimento e lucro. Aliás, um dos valores essenciais, que é colocado, inclusive, quem quiser conferir, está lá no website também das Americanas, é que eles escrevem, nós somos obcecados por resultados. E se a gente vai no dicionário e vê a palavra, o sinônimo da palavra obcecado, obsessão tem a ver com compulsão. Tem a ver com você ter um apego exagerado a alguma ideia desarrazoada, quer dizer, uma ideia que não é razoável, uma ideia que, no final das contas, é autodestrutiva, porque obsessão tem a ver com vício, tem a ver com a ideia de que nunca é suficiente, de que você precisa de doses cada vez maiores, e que muitas vezes isso é para suprir alguma necessidade, obviamente, não atendida, de conexão, de autoestima, de propósito, enfim, de significado. Então, o conceito de sucesso muito pobre associado a crescimento e lucro. Segundo, uma visão do ser humano também bastante pobre e equivocada de acordo com as evidências científicas mais modernas. Então, esse modelo parte de uma premissa de que nós somos individualistas, estritamente competitivos, egoístas, racionais e que, portanto, nós temos que ser movidos pelas tais das cenouras e chicotes, quer dizer, incentivos financeiros na frente e ameaça atrás, porque nós, em tese, funcionaríamos assim de uma maneira muito individualista, todos nós.
Terceiro fundamento por trás desse modelo é uma visão bastante pobre do papel do executivo, uma visão muito limitada, uma visão estreita, de que o papel do executivo é gerar o máximo de retorno para os acionistas. Esse é o papel, não tem um papel mais ampliado dos executivos. E o quarto é o próprio papel das empresas na sociedade, quer dizer, é a ideia de que a empresa está num mercado, e ponto final, mas não é ponto final. O mercado está sempre dentro da sociedade e a sociedade está sempre dentro do planeta. Então, uma empresa, ela é uma instituição que não é só econômica, por definição, ela é social, ela é um órgão da sociedade, ela não é só uma caixinha para se fazer dinheiro. Então, quando você parte dessas premissas, o resultado são práticas que não podem gerar uma cultura saudável. Por exemplo, qual uma consequência automática disso? É uma pressão excessiva pelo alcance de números a curto prazo, de uma maneira muito acelerada. O resultado disso é você ter um estresse crônico, quer dizer, pessoas que têm uma vida muito acelerada, fragmentada, num ritmo frenético e sem um equilíbrio com a sua vida pessoal. E o estresse crônico é muito problemático para muitas coisas, né, inclusive para a nossa saúde, mas também para a ética, também para a inovação e para muitas outras coisas que a gente vai conversar. O terceiro elemento é um sistema baseado em metas muito agressivas, muitas vezes irrealistas e unidimensionais, muitas vezes vinculadas estritamente ao alcance de números financeiros. Você tem também um sistema de avaliação de desempenho que é chamado do vencedor leva tudo, é um sistema meio darwinista, né, onde alguns recebem premiações estratosféricas e outros vivem sob constante ameaça de serem mandados embora. Aliás, daqui a pouco eu posso falar um pouquinho a inspiração de onde veio esse modelo, que não é tão original quanto as pessoas acreditam que é. E quando você tem tudo isso junto, você tem um ambiente de medo. E o pano de fundo desse modelo é um ambiente de medo. É o medo de você ser mandado embora, é o medo de você ficar no ostracismo, é o medo de você ser mal avaliado, e não é só por uma questão de bônus que as pessoas não querem ser mal avaliadas, mas porque nós somos animais sociais, a gente quer ser visto como competente. Todo mundo quer mostrar que é competente, e quer ser visto por seus pares que você é competente. Então, é um modelo muito hostil para tudo isso e que tem uma cultura muito forte, mas uma cultura forte não é necessariamente uma cultura saudável. Então, é uma cultura que muitas vezes gera uma realidade paralela. Ao longo desses 20 anos, Letícia, eu venho não só estudando esse caso com base em informações públicas, como também conversando com centenas de pessoas que, de alguma maneira, tiveram experiências junto a esse modelo, desde como executivos, empregados, fornecedores, tudo que você possa imaginar. Então, esse retrato falado, ele bate muito, né, com as experiências que a gente observa. E, em geral, as pessoas que de alguma maneira ingressaram nesse modelo, nessa quase que uma realidade paralela, eu classifico em 3 tipos. Você tem um primeiro tipo, que são as pessoas que elas entraram e saíram rapidamente, porque elas falaram, nossa, isso é um absurdo, isso é uma loucura, porque quando você tem uma cultura tão forte e de repente você entra, você fala, meu Deus, onde é que eu fui parar? E você sai imediatamente. Então tem esse grupo. O segundo grupo são aquelas pessoas que ficaram um certo tempo e saíram traumatizadas, e que não querem falar a respeito, porque quando você está numa relação que te gera um trauma, em geral você não quer falar. E o terceiro grupo são aquelas pessoas que ficaram muito tempo. E aí você desenvolve quase que uma síndrome de Estocolmo, onde você começa a ter um envolvimento, digamos, sentimental, afetivo com quem te abusa, né? E você precisa criar uma justificativa de que aquilo valeu a pena, de que eu não gastei meu tempo. Então, muitos defensores, né, do modelo, quando você fica muito tempo, porque, de alguma maneira, a gente precisa lidar com a nossa dissonância cognitiva, da gente ter alocado nossa energia em alguma coisa que, se a gente parar para pensar, não tinha nenhuma razoabilidade. Então, todo esse modelo, ele é um modelo bastante problemático, né? Um modelo que ele gera uma incerteza constante, uma ambiguidade, e é um modelo que induz, então, a comportamentos antiéticos. E não é porque eu estou dizendo isso. Tem toda uma linha de estudos no campo da chamada ética comportamental, que gerou, né, um desses livros que eu comentei com você antes, o Ética Empresarial, onde várias análises de vários casos corporativos mostram que esses elementos de pressão e esses elementos de uma dinâmica temporal perversa, no sentido de que as pessoas estão em rotinas muito aceleradas, não tem tempo para reflexão, começam a normalizar certas práticas, porque ninguém vai do A para o Z, é A para o B, B para o C, C para o D, e assim vai. Você começa a ter uma rotina que é solidificada com o tempo. Tudo isso
vai levar a uma percepção diferente do que é razoável e pode levar, em última instância, a uma cegueira ética. Então, não é por acaso que, nesse livro que eu mencionei, lá eu colocava já isso há 5 anos atrás, o título, né, do caso lá da Ambev como um indiscutível caso de sucesso ou um convite à cegueira ética, né? E, enfim, compartilho até uma figura com você que tinha esses elementos de pressão. Portanto, esse é um modelo que eu venho, vou ser muito franco, Letícia, há 20 anos tentando achar coisas positivas, mas é difícil. É difícil porque é um modelo que, de certa maneira, ele representa muitos problemas que a gente tem visto no mundo corporativo como um todo. E agora, né, com esse episódio que aconteceu, isso só vem à tona. E que, naturalmente, não é o primeiro problema ético envolvendo empresas que implantaram, de certa maneira, essa filosofia, esse modelo, que não é nada original. Aliás, esse é um outro ponto que vale a pena comentar. Muita gente fala assim, poxa, essa é a contribuição do Brasil para o mundo, né? A contribuição de modelo de gestão do Brasil para o management do mundo. Não, esse é um modelo que ele é uma cópia de práticas de 3 empresas, basicamente, da GE, onde eles eram grandes fãs do Jack Welch e usavam muito aquele modelo de ranqueamento forçado do 20, 70, 10, né, de promover 20%, de manter 70% e mandar embora 10%, e a GE, a gente viu no que deu, hoje é uma empresa que vale 1/4 do que valia quando o Jack Welch saiu há 20 anos atrás, e, portanto, hoje a ação está 70, ela estava 300 naquela época, é uma empresa que perdeu completamente o rumo, completamente a identidade, é uma empresa que está tentando se reencontrar e aparentemente vai ser fatiada. A segunda empresa que eles se inspiraram muito foi o Goldman Sachs, quer dizer, o Goldman Sachs com esteroides nessa coisa do sistema muito agressivo de remuneração associado a ações e a bônus. E o terceiro modelo foi o Walmart, né, no sentido principalmente do varejo, né, de espremer fornecedores, pisar ao máximo essa obsessão por custos, e que o Walmart naturalmente teve também seus percalços éticos na questão principalmente de remuneração de salários de empregados, né, que eram considerados abusivamente baixos, e também no relacionamento com fornecedores, e vem tentando se reinventar. Então, essa originalidade é muito questionável também, né, desse modelo. Sim. Sempre vem de uma inspiração, de uma história, e que hoje, por exemplo, o Jack Welch, que foi sempre um gestor muito renomado e estudado, hoje também, como você colocou, a GE e todo o modelo dele tem livros sendo lançados e reanalisando o caso, né, reanalisando quais foram as falhas, os erros. E eu queria entender diante disso, porque também o caso Americanas era visto, e o caso Ambev, o modelo 3G de gestão, era visto como um caso bem sucedido. Na sua visão, o mundo mudou ou a forma como a gente estava olhando esses negócios sempre foi uma maneira errônea? O que aconteceu de lá para cá? O que aconteceu dos anos 2000 para cá que esse cenário agora parece um pouco mais claro? Essa sua pergunta é ótima, porque tudo está dentro de um contexto, não é? Então, esse modelo ele já vem dando sinais de esgotamento há alguns anos, né? Então, não é por acaso, e obviamente as pessoas que estão nessas empresas, elas percebem isso, que o modelo precisa ser reinventado. E eles têm tentado se aproximar de temas aí como ESG, diversidade, inclusão e etc., mas é um desafio muito grande, porque isso precisa ser genuíno, ser autêntico. Não dá para a gente falar de um propósito maior se você realmente não acreditar nisso. E nós somos muito bons em perceber quando alguém está falando com legitimidade, com autenticidade, porque acredita, e quando alguém está falando porque essa é a moda, né, atual, essa é a onda do momento. Então, o modelo 3G, ele tem como pano de fundo o crescimento dessa abordagem do shareholder value, de maximizar a riqueza para os acionistas. Então, é o símbolo do shareholder value no Brasil. Então, essa abordagem começou em 1970 com Milton Friedman, 76 ganhou um verniz acadêmico com Jensen Macklin, e em 1980 chegou no mundo corporativo com força com a ascensão do próprio Jack Welch. E não é por acaso que acabou de sair um livro nos Estados Unidos, né, que é o Jack Welch, o homem que destruiu lá o capitalismo, porque isso ganhou uma força muito grande, essa ideia do shareholder value, principalmente nos anos 80, 90 e 2000 até a crise financeira de 2008. Então, de lá para cá, principalmente nos últimos anos, as próprias empresas têm
percebido que é fundamental ter uma perspectiva ampliada do papel das empresas na sociedade, para que elas sejam parte do problema e não da solução, uma perspectiva ampliada do papel dos executivos, que vai muito além só de fazer dinheiro, né, como eu já mencionei, e então nos últimos anos, por exemplo, nos Estados Unidos, né, a Business Roundtable, CEOs das 500 maiores empresas americanas, mais de 100 CEOs assinaram com essa ideia de que é fundamental procurar criar valor para todos os públicos, todos os stakeholders. Naturalmente ainda há uma certa retórica, mas já é um grande passo, um grande marco, né, porque mostra uma mudança de perspectiva em relação às empresas e ao papel dos executivos. Você teve no Reino Unido, por exemplo, o Financial Times com matéria de capa dizendo reset, a gente tem que recomeçar tudo. Essa ideia do propósito ganhando muita força nos últimos tempos, né? Acabamos de ter o Fórum de Davos e em 2020 eles publicaram um manifesto da corporação com propósito. Então, esse modelo, ele teve uma ascensão e queda, digamos assim, que tem como paralelo a ascensão e queda da ideia da obsessão pelo shareholder value, que né, chegou a um ponto máximo e hoje vem cada vez mais mostrando que é um modelo que gera muitos problemas para as próprias empresas, porque você cria valor de maneira sustentável quando você não tem obsessão pelo lucro. Aliás, em qualquer sistema complexo, você alcança um objetivo indiretamente e não diretamente. Quando você procura fazer o melhor todos os dias, ter operações com excelência, pensar em ganha-ganha, o lucro, o valor vai ser uma consequência natural. Eu tenho mostrado, daqui a pouco a gente pode falar disso, vários casos positivos de empresas que há não só anos, mas há décadas, já têm essa mentalidade e vem colhendo belíssimos frutos. Por outro lado, se você tem essa obsessão financeira, você vai destruindo a empresa, vai corroendo. Então, o caso do Americanas, ele está dentro de um hall de casos que tem a ver com empresas com uma grande história, com uma grande trajetória, por exemplo, Boeing, por exemplo, a própria GE, por exemplo, no Brasil, BRF, e que foram severamente prejudicadas, se não quase destruídas, com uma mudança de mentalidade no topo orientada para essa obsessão do tal do shareholder value. Ninguém é contra o retorno financeiro, muito pelo contrário, é fundamental, senão não tem sustentabilidade, senão não tem investimento, mas essa abordagem, que é uma abordagem de trade-off, só de ponto de troca, é uma abordagem que gera muitos problemas para a própria organização ao longo do tempo. Sim, e professor Alexandre, acho importante a gente ressaltar que ainda não se sabe os detalhes do que trouxe essas inconsistências contábeis, né, como se chama até aqui, de 20 bilhões, mas não é a primeira vez que empresas ligadas ao 3G passam por uma crise desse tipo, né? Por isso a gente está ressaltando tanto a cultura. Lá atrás, quando o Kraft Heinz, quando a ALL chegaram a apresentar problemas, foi algo também que você analisou naquelas ocasiões de inconsistências contábeis também, digamos assim? Certamente, a lógica é a mesma. Antes de eu tocar nesse ponto, só para complementar, eu acho que tem um outro aspecto que nós precisamos, eu diria, desesperadamente, que é de lideranças corporativas que tenham envolvimento sentimental com as suas empresas como instituições e com as suas pessoas. Eu tenho falado bastante que se você quer criar empresas de excelência, você precisa se concentrar em construir comunidades vibrantes em vez de máquinas perfeitas. Você precisa gostar da empresa, gostar da história da empresa, gostar dela como instituição, gostar das pessoas que estão ali, porque as pessoas estão alocando suas vidas ali. E, para mim, uma das coisas que mais me machuca nesse caso é a demonstração dos antigos controladores e gestores que, durante décadas, que não tem nenhum apego, pelo menos até o momento, sentimental com a organização, no sentido de entender que ela é um patrimônio público, né? Um patrimônio nosso, quer dizer, uma história de 100 anos, muita gente tem memórias afetivas, etc. Então, acho que esse ponto a gente não pode esquecer. E aí, indo para o tema das inconsistências contábeis, que é mais um termo que foi agora criado. Aliás, assim como os eufemismos, assim como, digamos assim, o inglês, né, é uma língua franca no mundo corporativo, os eufemismos são uma língua franca no mundo dos negócios, no mundo empresarial. Então, a gente começou a criar esses eufemismos. Me lembrou muito, Letícia, o caso do Pan-Americano, em 2009, que criaram a expressão erros de parametrização contábil, seja lá o que for isso. Então, a questão é, se uma empresa, eu faço uma pergunta para você e para todos que estão nos vendo, se fosse uma empresa estatal,
que tivesse ocultado dívidas de 20 bilhões de reais, metade do ativo total, basicamente. A gente estaria chamando de inconsistências contábeis ou estaria chamando de fraude? Se fosse uma empresa familiar, qualquer, que tivesse ocultado dívidas de 20 bi de reais, não 20 milhões, 20 bilhões, a gente estaria chamando de fraude ou de inconsistências contábeis? Porque a expressão inconsistências contábeis, ela dá uma ideia de que, assim, o que é inconsistência contábil? É algum tipo de erro de cálculo, é algo que ocorreu ao acaso, é algo que ocorreu por incompetência, por falta de organização, por algum processo que é manual, mas é muito estranho, e uma fraude já é um esquema, né, de má-fé, ou às vezes ilícito, que tem um objetivo de oferir vantagens pessoais. Tem uma diferença de uma coisa para outra. E no caso aqui que a gente está vendo, primeiro, os erros, né, as inconsistências foram sempre para o lado de que o resultado, o balanço para a empresa ficava melhor do que na verdade era. E, consequentemente, a empresa ela apresentava um lucro maior e, consequentemente, os executivos podiam colocar no bolso uma remuneração maior. Aliás, os sistemas de incentivo de maneira corriqueira tem sido parte do problema e não da solução, né, para muitos escândalos de governança. Ao reportar lucros maiores, os acionistas podiam também obter dividendos maiores, a empresa também ficava com uma imagem melhor no mercado, podia captar dívida a custos menores, captar, obviamente, mais montante de dívida, podia se capitalizar mais, ela fez alguns aumentos, né, de capital, e, portanto, tudo isso aí fez com que a empresa acabasse tendo um resultado cada vez melhor. E, coincidentemente, né, essas inconsistências são similares às ocorridas aí com a Heinz Kraft, e aqui, né, no caso brasileiro, com a republicação dos balanços lá da LL. E mais coincidentemente ainda, né, isso ocorreu com a entrada de um novo CEO. Quer dizer, quando é uma inconsistência contábil, algo aleatório, espera-se que a própria gestão da empresa, de repente, olha, fomos incompetentes, agora descobrimos, me desculpem, nos desculpem, erramos. Mas não foi isso. O contexto que se deu, segundo o próprio CEO que assumiu, eu assumi, conversei com 2 diretores, esses 2 me confidenciaram aí que essas coisas estavam acontecendo. Então, não faz sentido a gente ficar... Por que nós estamos chamando de inconsistências contábeis? Não é pelo que aconteceu, é com quem aconteceu. Porque esse grupo, o modelo tem uma aura no nosso mercado que, assim, sempre foi o símbolo do ideal a ser perseguido para muitas empresas, para muitos executivos, para muitos jovens recém-egressos da graduação. Esse foi o nosso símbolo durante gerações. Foi o que inspirou, por exemplo, outros modelos. Se a gente pegar nos últimos 20 anos, né, outros ícones do nosso mercado, de alguma maneira eles foram influenciados por essa visão de sucesso. Aliás, ironicamente, eu sempre falei isso durante anos, viu, Letícia? O título do livro foi chamado de Sonho Grande. Eu sempre dizia, poxa, não tem grandeza nenhuma, o sonho é bem pequenininho, é um sonho que é só dinheiro e ponto final. Aliás, eu estou pensando em escrever um livro que o título vai ser o oposto, vai ser O Sonho Pequeno, Ascensão e Queda do Modelo 3G. Então, esse é o oposto disso daí. Mas, enfim, então é muito estranho, né? E aí, daqui a pouco a gente pode ir para o modelo de governança deles e como isso pode ter, de alguma maneira, ocorrido, de uma maneira mais específica, né? É exatamente sobre isso que eu queria tratar agora, professor Alexandre, porque antes da gente falar quais são as possíveis soluções, quais são os modelos que funcionam, hoje que eu acho que é um papel importante que a gente tem aqui para olhar para o futuro, para pensar tanto o futuro da Americanas quanto de outras companhias, a gente ainda precisa falar de um papel importante, de uma parte importante da Americanas em si, que é a governança, a estrutura de governança. Teoricamente, ela tem uma estrutura de acordo com os padrões mais altos da Bolsa de Valores aqui no Brasil. Então, você tem um conselho de administração, você tem uma diretoria executiva, você tem comitês, né? Você tem um auditor externo, você tem toda uma estrutura que, teoricamente, garante uma empresa aí sólida e com bons números, com números transparentes, né? Por que essa governança, no caso da Americanas, não funcionou, essa estrutura? O que há de errado no caso da governança da Americanas em si ou no modelo de governança que a gente tem hoje? O que há de errado nessa situação? Uhum. Essa sua pergunta é muito feliz, né? Porque você falou de funcionou. E tudo que importa no sistema de governança é como esse sistema funciona. Porque no papel está sempre bonito, né? E a gente está falando de uma empresa que era, ou era, do novo mercado, segmento máximo de boas práticas de governança, do Easy,
indicador de sustentabilidade, olha só, sustentabilidade, do Dow Jones Sustainability Index, e eu acho que as agências de rating têm sempre um time muito ruim, e que recebeu em 2022 o prêmio da SP, né, da Standard & Poor's, da S&P, de Sustainability Yearbook, quer dizer, ganhou um dos prêmios de sustentabilidade da SP, da S&P, né, da Standard & Poor's. Então, é uma empresa que no papel, aparentemente, estava tudo bem, quer dizer, você tem um conselho ali com, eles gostam de usar esse número, né, 43% de independentes, 3 dos 7, você tem um comitê de auditoria estatutário que uma das funções, isso está no regimento desse comitê, é monitorar a qualidade dos trabalhos, das auditorias e das demonstrações financeiras, né? Você tem, além do Comitê de Auditoria Estatutário, você tem 5 outros comitês do Conselho, sendo que um deles é um comitê financeiro. Você tem 19 políticas. Tem política de compliance, tem uma que eles colocam, inclusive, no relatório anual, como uma política robusta, essa expressão utilizada, uma política robusta de gestão de riscos, uma política de segurança da informação, além disso, você tem um código de conduta ética, enfim, você, em 2021 ou 22, foi criada uma diretoria de auditoria, controles e riscos, né? Auditoria, riscos e compliance, alguma coisa assim, sendo que abaixo você tem áreas de compliance, áreas de riscos, áreas de contabilidade, enfim. Então, você tem toda uma estrutura de governança. Mas, digamos, a falha vai além disso, porque é como a queda de um grande avião, são muitos elementos interligados, e que não estão só dentro da empresa, porque você tem, eu acho que eu compartilhei uma figura com você, do que eu chamo de uma anatomia de um escândalo de governança, onde você tem alguns elementos externos, quer dizer, é a outra, né? A outra figura, na verdade, essa era da cegueira ética, onde você tem causas fundamentais, a raiz dos problemas, quer dizer, começa com uma concentração excessiva de poder nas mãos erradas, porque se fossem nas mãos certas, aí teria uma outra situação. Segundo, um conselho de administração que, obviamente, não cumpre o seu papel, por definição, por óbvio, né? Depois você tem, ainda como causa raiz, muitas vezes, claro que caso a caso, isso é mais ou menos aplicável, mas uma falha dos guardiões de mercado, quer dizer, onde estavam a auditoria independente, analistas de ações, agências de rating, e assim vai, né, que são esses agentes que aportam, em tese, aí, o seu capital reputacional para dar uma segurança maior para os investidores. E essa é uma questão, né, que não quer calar, quer dizer, onde estavam os sinais de alerta, quem levantou esses sinais de alerta ao longo do tempo, porque agora muita gente vem e fala, poxa, não era transparente, a comunicação era muito difícil, eu não sei o que e tal, mas antes, né, eu acho que é interessante a gente saber quem levantou esses sinais de alerta, eu, pelo menos, não tive ciência de nenhum. Você, não é necessariamente esse caso, mas em alguns você tem uma questão de regulação deficiente e uma passividade, muitas vezes, dos investidores, que, aliás, todo o modelo 3G, Letícia, ele só chegou onde chegou pelo apoio dos investidores, grandes investidores globais, porque ele é um modelo baseado em grandes operações de fusões e aquisições, e o dinheiro não vem deles, o dinheiro vem de terceiros. Só que o investidor é o seguinte, eu coloco o dinheiro na sua mão e você vai me prometer esse retorno, mas eu não quero saber como você vai obter esse retorno. Eu quero o retorno. E aí vem uma questão muito importante, porque o como é a medida de caráter de uma pessoa, de uma organização. E eu acho que se há um diferencial, né, do tal do modelo 3G, e é duro falar isso, eu não gostaria de falar isso, mas muitas vezes foi a capacidade de tomar decisões amorais e às vezes imorais que outros não tiveram coragem de fazer no sentido de maximizar retorno, como, por exemplo, que são enormes cortes, né, de pessoal, de despesas e aperto de fornecedores que foram resultado de várias dessas fusões e aquisições. Então, você tem essas causas fundamentais, depois você tem, ainda naquela figura, as causas mediadoras que potencializam isso, que é quando você tem, obviamente, uma atitude de ganância, de arrogância, né, uma cultura, né, de certa maneira, de achar que você está isento, né, de tudo, uma ilusão de sucesso, você ter uma governança corporativa muitas vezes vista como ferramenta de marketing, porque os documentos são sempre lindos, são sempre completos, são sempre muito bonitos, e, no final das contas, as causas imediatas, que é o que nós vemos, que é a ponta do iceberg, que aí são as demonstrações financeiras inflacionadas, são os controles deficientes, muitos e muitos casos, o escândalo é consequência de um crescimento excessivo, e quando a gente cresce demais, muitas vezes não entrega o que prometeu, e aí vem os problemas, né? Ou você se endivida demais, e aí não consegue também arcar. Então, essa obsessão,
né, pelo crescimento, gera um sofrimento auto-infligido em muitos e muitos escândalos, muitos casos de governança. E sistemas de remuneração inadequados. Aliás, tem sido, de forma recorrente, parte dos grandes escândalos de governança. Sistema de remuneração, parte do problema, não da solução. Deveria ser uma forma apenas de motivar a pessoa a dar o seu melhor. Na verdade, segundo resultados científicos, a melhor maneira de você motivar as pessoas é criar um ambiente saudável, um ambiente onde a pessoa tenha vontade, por conta própria, de dar o seu melhor. Porque se você precisa de alguém no topo da sua organização que está lá só pelo dinheiro, eu diria que isso daí já é uma receita para problemas. Já é uma receita para problemas. Então, tudo isso junto é que vai levar a escândalo de governança. Não tem grande segredo aqui, não cai do céu essas coisas. Isso é resultado de algum tipo de sistema, de algum tipo de mentalidade, e que eu diria que não é também da natureza humana, porque muitos olham e falam, isso daí não tem jeito, a natureza humana não é. O ser humano é extremamente flexível, maleável às circunstâncias, e você pode despertar o melhor. Tem muitas empresas gerando valor de uma maneira saudável, com uma perspectiva ganha, ganha, ganha. A gente pode conversar sobre elas aqui. Eu tenho levado esses casos positivos em muitos lugares, tenho conversado com muitas lideranças aqui no Brasil que têm feito um belíssimo papel, que têm vontade de deixar um legado positivo. Então, você pode despertar o pior, mas também o melhor das pessoas. Depende do ambiente que você cria, do propósito que você coloca, dos valores que você exibe na sua conduta, e isso daí vai inspirar outras pessoas a seguir um caminho, às vezes, mais positivo, infelizmente, às vezes, mais negativo. Perfeito, acho que, professor Alexandre, ficou bem claro a questão do modelo da 3G e da Americanas em si, mas acho que a gente não pode sair daqui sem falar também de outras perspectivas, de outros negócios, e uma das coisas que chama atenção no seu trabalho é que o senhor defende que uma companhia, para ela ser resiliente a crises, a problemas, ela precisa ter diferentes capitais. E aí, um dos capitais é o relacional, que é algo que também eu queria avançar, mas voltando um pouco, no Americanas e no modelo 3G, sempre chamou a atenção o relacionamento que eles tinham com seus fornecedores, com clientes. O senhor pode explicar um pouco melhor esse modelo 3G e qual seria o capital ideal para se desenvolver nesse capital relacional? Tá bom, não precisa do senhor, não, o senhor está no céu, tá, Letícia? Mas, enfim. Foi que eu mudei aqui, né? Era você, agora foi para o senhor. Todas as Vamos voltar empresas... para você. Todas as empresas, elas enfrentam um trade-off entre eficiência a curto prazo e resiliência a longo prazo. E, como a gente bem sabe, né, todos sabem, a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Então, ninguém é contra a eficiência, ninguém é contra a produtividade, mas tudo que é demais é veneno. Então, quando você começa a ter essa obsessão pela eficiência a curto prazo, você começa a ter uma atitude que não é relacional, mas sim transacional para com todos os seus públicos, né? E a começar com você mesmo, que você mesmo acaba não sendo resiliente nem sustentável. Então, o que eu tenho advogado, né, nesses últimos anos, defendido, é que as empresas têm que ter esse olhar para construir esses elementos de resiliência. O que é a ideia da resiliência? É como a empresa vai responder às mudanças no ambiente externo e às adversidades que, invariavelmente, elas vão enfrentar. E para enfrentar bem essas adversidades e para lidar com as mudanças, elas têm que investir num conjunto de capitais associados a intangíveis relacionados ao fator humano, que são absolutamente críticos para a sustentabilidade da organização. Então, é óbvio que uma empresa precisa ter o capital financeiro, e ter uma certa folga, uma certa gestão conservadora, tem vários estudos que mostram isso, sim, de fato, isso dá uma resiliência maior para uma empresa, porque senão ela vai ficar como um colchão apenas queimando dinheiro. O segundo capital também é um capital que todo mundo fala, que é o capital, digamos aí, cognitivo, o capital humano, é um capital, digamos, mais técnico, contratar as melhores pessoas, mais bem qualificadas. Se você usar bem toda essa capacidade técnica, e é um grande C, quer dizer, se você aproveitar essa inteligência coletiva, aí você vai ter decisões melhores em todos os níveis, e com isso você vai ter uma organização mais resiliente. Mas os três outros capitais é que eu gostaria de chamar a atenção, e que são capitais que muitas vezes são negligenciados, inclusive, infelizmente, pelos conselhos de administração. Então, o primeiro deles aqui, que é o terceiro ali, que é o capital moral. E o que é o capital moral? Qualquer organização humana
e aí não é só empresa, ela só vai ser sustentável se ela tiver 3 elementos: uma identidade comum, as pessoas olharem uns para os outros e ver como parte do time, ele é do meu time, ela é do meu time, então uma identidade comum, me identifico com o outro, valores compartilhados, sólidos valores compartilhados, claro, a gente está falando de valores com uma base ética, né, bons valores, e o terceiro, que é um propósito maior, essa ideia que ganhou peso nos últimos anos, mas que ainda é internalizada por pouquíssimas empresas, que é a ideia de que nós estamos aqui para algo além de fazer dinheiro, e o dinheiro vai ser uma consequência natural da busca diária pela manifestação desse propósito. E isso é muito desafiador, porque todo mundo fala em propósito hoje, mas chega naquela reunião ali, né, de diretoria, de conselho, todo mundo vai direto para o bottom line, que acaba sendo a grande medida de sucesso, e muitas vezes é ponto final. Então, se você precisa investir, se você tem isso, isso vai dar força para a organização nos momentos de adversidade. Mas se você não tem, se você não investiu nesse capital moral, na hora que vier a adversidade, sabe o que vai acontecer? A empresa vai sumir rapidamente, porque não tem nada, nesse caso, que vai prender as pessoas, a não ser o bolso. Então, quando não tem dinheiro, você não consegue prender as pessoas pelo bolso, as pessoas vão embora, acabou a empresa, ponto final, porque não tinha nada ali significativo que unisse as pessoas. Então, tem vários exemplos de empresas que só sobreviveram graças a uma coesão interna muito forte, porque isso dá sustentação nos momentos de adversidade. O outro capital, né, que é o quarto ali, é o capital emocional. Quer dizer, você precisa criar um ambiente emocionalmente positivo, com um sentimento mútuo, né, de cuidado, de afeto, de amizade, de civilidade, porque é isso que vai dar força coletivamente para a organização, principalmente nesses momentos. Mas se você tem uma cultura tóxica, uma cultura que as pessoas estão a 120% da sua capacidade, não tem mais de onde tirar. Quando vier um momento difícil, não tem mais, as pessoas já estavam no limite, e aí não tem, obviamente, resiliência. E o último, não menos importante, é o capital relacional, que é o ponto que você mencionou, que é a reputação que a empresa constrói com todos os seus públicos e a qualidade desses relacionamentos. Só que reputação não é documento bonito. Reputação é o que nós construímos diariamente com base nas nossas ações, desde lá da ponta, né, no dia a dia, ali naquela interação com o cliente, naquela interação com o fornecedor, é isso que vai criar uma reputação. Eu até coloquei recentemente uma postagem aí no próprio LinkedIn, né, um exemplo concreto, né, que é o caso do Whole Foods, que só sobreviveu graças ao apoio dos seus stakeholders, e há muitos outros casos similares, de empresas que no momento de dificuldade, os seus stakeholders vão lá e falam, essa empresa precisa sobreviver, porque ela é boa, ela agrega para a nossa vida, nós queremos que ela sobreviva, só que existe o oposto. Quando você tem uma atitude transacional, de pisar no pescoço, mentalidade de trade-off, pode mais, chora menos, nesses momentos de dificuldade, esses stakeholders, fornecedores, clientes, às vezes está empregado, eles vão ficar até felizes. Porque eu falo, olha, agora vocês estão tendo o que merece. Se há uma coisa poderosa no ser humano, é a reciprocidade. Se você tratar bem, as pessoas vão tratar bem de volta. Se você tem uma atitude egoísta, transacional, as pessoas também vão responder dessa maneira. Então, investir nesses capitais é absolutamente essencial para que a empresa possa superar. E é por isso que eu temo bastante pelo futuro das americanas, porque isso não foi feito claramente. Né? É uma empresa que ela perdeu identidade, perdeu o rumo. Se você falar assim, qual o grande propósito dos americanos? Eu acho difícil alguém falar. Né? Então, e que não é também inédito. Uma GE, como eu mencionei, uma Boeing, etc., elas perderam o rumo. Tem um caso muito bacana acontecendo agora com uma livraria americana da Barnes Noble. Era uma livraria absolutamente condenada, né, onde todos diziam que não ia sobreviver. E ela está sendo reinventada. E sabe qual foi o grande diferencial? Colocaram um CEO que gosta de livros e não de números. Gosta de livros e não de números. Gosta de gente. Gosta de construir valor e não de extrair valor. Aliás, o modelo 3G ele é fundamentalmente um modelo de transferência de valor, não de criação. Transferência dos outros stakeholders para os acionistas e do futuro para o presente, incluindo os próprios acionistas futuros, muitas vezes, né? Então, o Drucker já dizia lá atrás, uma empresa ela é criada fundamentalmente para criar valor, não para cortar custos. Ano passado, tive uma conversa com o ex-presidente da Best Buy, o Hubert Joly, e ele reestruturou a Best Buy nos últimos 10 anos com uma abordagem humanizada. E ele, na conversa que nós tivemos, ele falou, olha, essa ideia de cortar, eu parti de uma outra premissa, que as pessoas são parte da solução e não do problema, e que a gente tem que respeitá-las e tratar elas na hora de sair, igual como a gente tratou na hora de entrar, se for o caso, e tentar minimizar o impacto na vida das pessoas.
Então, essa consciência que nós precisamos. Nós precisamos de empresas e lideranças conscientes. E o que é consciente? É alguém que está desperto, que está atento, que entende, não está no piloto automático. É alguém que reflete constantemente sobre o impacto das suas ações ou omissões. E é alguém que procura se informar de maneira independente sobre os impactos das suas ações e omissões. E com isso você vai gerar consciência. Então nós precisamos muito, tem muitas empresas dando belos exemplos por aí, tá? Mas infelizmente aqui não parece que é o caso. Aliás, é só ver o que aconteceu depois desse anúncio aí, desse rombo. Onde está o CEO que ficou 20 anos na empresa? Onde estão os acionistas controladores, além de emitir um comunicado frio para o mercado? A empresa é uma instituição social, você precisa vir a público e prestar contas. Você fala, olha, houve problemas, vamos todos juntos reconstruir essa empresa. Agora que a gente precisa, né, dessa liderança, desse fator humano, e eu não tenho visto isso, não sei se alguém tem visto, talvez eu esteja perdendo alguma coisa, mas não me parece que é o caso. E, em algum momento, Letícia, eu gostaria de falar do tema da meritocracia, porque é tão falado, porque quando a gente começa a falar do modelo 3G, todo mundo já vem com o argumento da meritocracia. Então, em algum momento, se a gente puder também, é Sim. outra coisa que eu gostaria de Vamos para questionar. ele, porque um dos pontos que eu acho que eu tinha agora, você já respondeu também, que é a questão do futuro da Americanas, né? Uhum. Pelo que a gente discutiu aqui, é preciso de alguém que mude a cultura da empresa. Acho que no mercado brasileiro você vê algum exemplo, então, antes da gente falar de meritocracia só, a gente citou casos lá de fora, né? Best Buy e tudo mais. Aqui tem algum caso brasileiro que você viu isso acontecendo, que é referência no mercado? E aí disso a gente parte para falar de meritocracia. É verdade. Bom, sim, acho que temos bons exemplos aqui no Brasil. Eu tenho ido a campo, conversado com muita gente. Então, claro, a gente tem empresas que ainda não é mainstream, mas a gente tem, por exemplo, uma Mercur no Rio Grande do Sul, que é um exemplo belíssimo, né, de uma reinvenção de uma empresa centenária. A gente tem no campo financeiro, né, o sistema Sicredi, um sistema de cooperativas que eu tenho acompanhado nos últimos anos de perto e tem feito aí, tem tido um impacto belíssimo nas suas comunidades, no setor financeiro, mas com uma abordagem humanizada, olho no olho, construção de relacionamentos, não transações. A gente tem uma pesquisa de cultura ética, onde nós analisamos mais ou menos aí 680 mil depoimentos de empregados publicados no Glassdoor, de quase 3 mil empresas. Então, as primeiras colocadas nesse ranking são empresas que a gente tem ido a campo para conversar e que também têm dado belíssimos exemplos, né? Então, você tem ali uma, sei lá, ThoughtWorks, consultoria, claro que não são mainstream, né? Clear Sales, Creditas e muitas outras. Então, tem muita gente fazendo coisa muito bacana, criando valor de forma compartilhada para todos os seus públicos. Temos que enaltecer essas empresas. Aliás, os grandes ícones do nosso mercado falam muito sobre os nossos valores, individualmente e coletivamente. Então, nós precisamos de novas referências, novos parâmetros, e eu acho que a mensagem positiva que eu tenho visto, né, e eu, obviamente, né, tenho aí um programa aí para lideranças, que tem muita gente ávida por fazer coisa boa, sabe? Por deixar um legado, por ter um sentimento de realização. É só ter o espaço para isso. E no caso das americanas, certamente aí você precisa de uma reinvenção, de uma mentalidade diferente. Aliás, nesse nosso ranking de cultura ética, ela tem concorrentes, né, que é Magazine Luiza e Mercado Livre, por exemplo, e essas empresas, entre aí 2.800 organizações, elas estão ali numa posição de mais ou menos 400, 400, por aí, 500, o que está entre as 20% melhores em cultura ética. Não são perfeitas, óbvio que não são perfeitas, não existe empresa perfeita, mas quando você pega as empresas do sistema 3G, elas estão sempre lá no final do ranking, né? Então, isso é um ranking com base em análise de texto de depoimentos de empregados. Isso vale para Burger King, etc. Então, existem evidências, né, dessa diferença de percepção de cultura, e uma reinvenção é absolutamente necessária. O argumento que sempre veio, né, desse modelo foi da meritocracia. Eles sempre se apoiaram muito nisso, porque alguma coisa interessante tem que ter, não é? Por que esse modelo ganhou tanta projeção aqui no nosso país? E tem um motivo. Isso principalmente décadas de 70 e 80. Primeiro, porque foi um modelo que veio com a linguagem do mercado. A gente tem um setor empresarial que sempre foi agarrado no Estado brasileiro, dependendo de crédito do governo, de favorecimento do governo, e esse modelo veio com a ideia de que, não, eu não tenho nada a ver com o governo, eu vou para o mercado, meu negócio é competição,
É claro que a prática não é tão assim, né? Tanto é que em 2009 o CAD, enfim, impôs uma multa recorde por práticas anticoncorrenciais, mas uma linguagem, né, que tem um apelo muito grande de que assim eu vou por conta própria, eu não dependo do Estado. Esse foi um fator. O segundo foi a ideia de um modelo mais informal, onde você não tem aquela senioridade, aquela coisa sisuda, onde qualquer um pode virar o presidente, onde você, enfim, a ideia então da meritocracia, né, da informalidade. Da recompensa em função de quanto você contribui. Mais ou menos. Primeiro, o argumento da meritocracia, ele é sempre um argumento muito conveniente e muito vendável, porque, para começar, ele justifica a minha posição. Se eu estou aqui é porque é meritocrático, não é? E segundo, ele incentiva quem está entrando na empresa, muitas vezes, a trabalhar até mais do que seria o razoável, porque você vende a ideia de que o trabalho e a recompensa vão estar plenamente alinhados. Aliás, a gente lê todos os depoimentos desse Glassdoor, e algo muito recorrente é que as pessoas falam o seguinte, principalmente os mais jovens, eu trabalho demais e ganho de menos. Mas é sempre um modelo baseado na cenoura. Você paga remunerações multimilionárias para um punhado de pessoas, e aí o jovem, principalmente, que entra, né, com eles mesmos argumentos, faminto, querendo virar rico, aquela história toda, ele olha para cima e fala, eu vou ser aquela pessoa. Mas estatisticamente não vai. Estatisticamente, a chance maior é você sair completamente estressado depois de algum tempo. Isso é estatística. Mas você vende essa ideia. Então, a meritocracia é muito conveniente porque, né, instiga as pessoas a trabalhar demais. O terceiro problema é o conceito de meritocracia, assim, em tese, né? É você ser recompensado em função de quanto você contribui para a organização. Só que tem muitas contribuições que são absolutamente essenciais, por exemplo, de você ajudar outras pessoas, de você dedicar o seu tempo a outras pessoas, de você ensinar, de você ser cooperativo, que não são valorizadas. Nesse modelo, meritocracia significa quem entrega os números para mim. Então, está aqui um grupo de pessoas, quem é que vai entregar esses números? Então, no final das contas, a meritocracia é quem tem mais capacidade de apertar as pessoas abaixo de você e ao redor de você, inclusive stakeholders, para me entregar os números. Então, é um modelo que, para mim, no meu conceito, é um modelo antiético por definição, porque é um modelo que não quer saber muito como você está fazendo as coisas. É um modelo de apertar, né? Aliás, nos níveis intermediários, há uma prática muito recorrente de rotatividade. A pessoa fica 3, 4 anos, porque a ideia é de nunca deixar a pessoa, entre aspas, acomodada. Né? Mas isso é muito perigoso, porque ele gera também um modelo onde o sucesso ele é definido pela capacidade, e aí não é uma frase minha, é de um autor da década de 80, mas que é muito válido, que ele diz o seguinte, a capacidade de você outrun your mistakes. Saia antes que seus erros apareçam. Então, você aperta, aperta e sai antes que os erros apareçam. Aliás, por falar em meritocracia, a gente fala assim, poxa, então o que estava há 20 anos na Americana, será que ele passava todo ano por uma avaliação regular, imparcial, formal de desempenho e era de fato a pessoa, em termos de meritocráticos, mais apta a continuar no cargo? É óbvio que não. Tem vários agora artigos, né, que foram publicados nos últimos dias com o perfil e o que estava acontecendo, etc. E todos eles convergem para uma coisa. O ex-CEO era uma pessoa de confiança, né, de um dos controladores, que era o controlador que cuidava mais das americanas. E é isso mesmo. Na alta gestão, o que a gente procura? Lealdade, confiança, conforto, né, e familiaridade. É você olhar no outro e se ver no outro, com valores similares. E não é por acaso que o modelo sempre foi vendido como muito meritocrático, mas se você olhar no topo, historicamente, pouquíssimas mulheres, quase não tem negros, é raríssimo, e um etarismo também, porque é um modelo que, a não ser para aqueles que estão lá no topo, é up or out. Então, você, depois de uma certa idade, você é considerado velho, você é mandado embora. Então, é um modelo que, será que é tão meritocrático? Quando você olha e só tem jovens, homens, brancos, etc., é bastante questionável. E o último, que eu acho que não é menos importante, é que essa ideia da meritocracia parte de uma premissa que nós somos capazes de avaliar o desempenho das pessoas de uma maneira rigorosa, imparcial, e tem toda uma linha de estudos no mundo acadêmico, científico, que mostra que esses sistemas de avaliação de desempenho, eles dizem mais sobre quem avalia do que quem sobre é avaliado. Então, tem até uma expressão que é o viés idiosincrático do avaliador. Idiosyncratic Rater Bias. 50% a 60% da nota que você recebe depende da personalidade de quem está te avaliando. Então, quando a gente lê curiosamente, né, a gente lê muitas avaliações, o que vem de forma recorrente é um ambiente extremamente politizado. É um ambiente extremamente de quem conseguiu favores com os outros, quem consegue, de alguma maneira,
se encaixar melhor socialmente. Então, está longe da meritocracia. E não é uma exclusividade do modelo 3G, é uma questão de uma organização humana. A organização humana é assim, a gente tem que abraçar o que nós somos, né, de uma maneira mais integral. Então, essa ideia de que a gente vai construir um modelo completamente técnico, racional, frio e tal, isso é uma ilusão. A gente pode tentar dar um véu de racionalidade para justificar o que a gente já quer fazer. O ser humano é assim, decide com base na sua intuição, no que gosta, e depois cria uma racionalização, uma justificativa racional para fazer o que já queria fazer e para não fazer o que não queria fazer. Não sou eu quem está dizendo isso, são as ciências decisórias. Perfeito. Professor Alexandre, a gente já ultrapassou o horário aqui, já estourou todos os horários, eu podia ficar horas aqui debatendo, conversando esse assunto. Eu quero fazer uma última pergunta para a gente encerrar, que é para a gente avaliar o mercado como um todo, entre as grandes companhias que estão aqui no Brasil, como é que você avalia a gestão, a governança delas? A maioria delas ainda está no velho modelo, nesse modelo do passado de Jack Welch e afins, ou a maioria já está se adequando, a gente fala tanto de ESG, já está repensando o seu modelo, para onde a gente está caminhando como país com diversas companhias tão grandes, né? Sim, olha, eu sou muito otimista, né? Apesar de a gente ter falado de muitas críticas, a gente tem que tentar olhar sempre o copo meio cheio, tem muitas possibilidades, e assim, em primeiro lugar, os ventos do século XXI são favoráveis às empresas que, de maneira genuína, abraçarem uma ideia de um propósito maior, de uma criação de valor compartilhada com todos os seus stakeholders, de uma relação ética, que abracem para valer esses temas da diversidade, da inclusão. As pessoas querem trabalhar para esse tipo de empresa, querem se relacionar com esse tipo de empresa, então os ventos são muito favoráveis e cada vez mais a gente tem visto casos positivos de empresas que fazem a coisa certa. Também sou otimista, porque no curto prazo é verdade que esse modelo da 3G, das americanas, causa muito sofrimento, mas eu acho que tem um aspecto positivo o que ocorreu. Qual é o aspecto positivo? É que eu acho que foi o golpe final na ideia de que esse é um ideal a ser perseguido, esse é um modelo, uma referência. Eu, ao longo desses 20 anos, viu, Letícia, acredite se quiser, eu fui para muitas empresas que falavam o seguinte, olha, sabe o que a gente quer ser? Uma Odebrecht, um Eike Batista, um modelo 3G, porque acabavam virando referências do nosso mercado. E eu acho que esse episódio, ele, de certa maneira, ele é realmente o golpe definitivo para a gente procurar novas referências, novos modelos. Então, eu sou muito otimista, né, que a gente está indo por esse caminho. É uma transição, não é do dia para a noite, e depende fundamentalmente de uma mudança de mentalidade. Não é nada técnico, é uma mudança de mentalidade a começar por quem está no topo. Então, começar a ver o seu papel de forma mais abrangente, entender que a empresa tem um impacto sempre, que não é só econômico, é humano e ambiental. A gente fala muito de impacto ambiental, Letícia, mas a gente esquece do impacto humano, que é o seguinte, quem você está mandando para casa hoje à noite? Como é essa pessoa que está indo para casa? Porque, por exemplo, se você manda uma pessoa com estresse crônico para casa, você acha que essa pessoa vai cuidar como dos seus filhos? Como é que ela vai se relacionar com seu parceiro? Que tipo de cidadão ela vai ser? Que tipo de espírito cívico ela vai ter? Porque você tem esse impacto econômico. Se há uma coisa já evidenciada por A mais B na psicologia, é que todo ato de violência tem por trás um sofrimento. Então, se você apanha o dia inteiro na empresa, você vai descontar em alguém, você vai descontar, infelizmente, no seu parceiro, você vai descontar muitas vezes em filhos, você vai ser uma pessoa agressiva junto aos seus concidadãos, e não é isso que a gente quer ver. Então, obviamente, socialmente, a gente precisa de empresas que entendam que elas geram um impacto humano enorme que reverbera por toda a sociedade. E, felizmente, a gente tem visto casos cada vez melhores, né, de empresas com essa consciência e que, olha só que é o bacana, e é esse caminho que vai gerar mais valor de forma sustentável ao longo do tempo. E não é só uma convicção minha. Se eu tivesse tempo, eu mostraria que tem dezenas de estudos que mostram que empresas que têm valores éticos internalizados, que têm um propósito maior, que têm lideranças que são virtuosas, conscientes e com envolvimento emocional com as suas empresas, que essas empresas, elas geram mais valor, inclusive para os seus acionistas ao longo do tempo. É isso que nós queremos um setor empresarial aqui no nosso país, dinâmico, moderno, inovador,
Mas isso tudo depende de uma mudança de mentalidade. A última coisa que eu vou comentar, Letícia, por exemplo, inovação, para nós é essencial. Sabe de onde vem inovação? Vem de uma cultura saudável, porque inovação não vem quando você está com medo. Inovação vem quando você pode compartilhar erros. Inovação vem quando você está num estado mental relaxado, porque inovação tem a ver com brincadeira, com a capacidade de você estar relaxado. Quando você está com medo, a sua amígdala é ativada. Quando a amígdala é ativada, não tem ética, não tem futuro, não tem longo prazo, não tem coletivo, não tem inovação. Tem que jogar para se safar, né? Tem que jogar para não perder em vez de jogar para ganhar. Então a gente precisa entender que esses modelos mais saudáveis vão ser positivos para toda a organização e para o seu ecossistema. E é esse caminho que a gente precisa perseguir. Então, muito obrigado. Desculpa a interrupção, acabei participando integralmente aqui pelo meu celular, porque, acredite se quiser, faltou energia aqui o tempo inteiro, mas que bom que terminamos antes aqui do escurinho do cinema. Então, muito obrigado a todos. Sim, e deu super certo o celular aí, olha, o 3G está muito bom, funcionando perfeitamente. Mas, peraí, não Né, é o 3G que a professor? gente acabou de falar, não, né? Não é o 3G, é o 3G. Esse funciona. Aliás, 4G, 5G, a gente já está, né, crescendo aí nos Gs. Mas, professor Alexandre, muito obrigada novamente pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui e ter essa aula realmente aí sobre governança e cultura empresarial. Muito obrigado, Letícia. Obrigado a todos que estavam aqui. Muitos amigos, tá? Eu gostaria de saudar a todos. Um forte abraço. Até mais. Obrigada para vocês que nos acompanharam até aqui. Fica o convite para seguir a página do LinkedIn Notícias e também a página que a gente já marcou aqui do professor Alexandre para entender mais do assunto, para se aprofundar nessa questão da gestão. Eu vejo vocês na próxima live. Um abraço e até mais.